Vamos lá, livro de Mateus, capítulo 14. Versículo 22. Antes de lermos, tem um segredo simples da nossa igreja. O primeiro segredo é que tudo que é argumentado, é falado, é ministrado no púlpito adventista, tem que ter respaldo da Bíblia. Tem que ser assim, diz o Senhor. E o segundo segredo é que antes de a gente ler esta pérola, este livro sagrado, a gente tem que pedir autorização àquele que inspirou os profetas para que nesta manhã possa também nos iluminar. Portanto, nós vamos descer o nosso nível diante da grandeza do Senhor. Vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que podem, por gentileza, e nós vamos orar e vamos falar com Deus, pedindo a bênção do Onipotente, para que possamos compreender o texto dessa manhã. Grande Deus, nesse momento essa igreja para, porque deseja que o céu se movimente. Por isso, Pai, nós, diante da Tua grandeza, nós descemos o nosso nível. Se nós pudéssemos, neste momento, nós estaríamos prostrados diante do Senhor. Porque nós entendemos que quanto mais a gente desce o nosso nível, mais o Senhor Jesus Cristo é erguido e exaltado em nosso meio. Portanto, Pai, nesse momento onde nós paramos para ler a Tua palavra, nós imploramos em nome de Jesus, que possamos ouvir o eco da voz do Eterno soando aqui neste lugar. Pai, nós não queremos ouvir um pastor conforme a sua interpretação, baseado no que estudou, argumentar. Não, Deus, nós queremos ver o Deus da glória usar um corpo humano e falar profundamente ao nosso coração. Portanto, Pai, nós imploramos que nesta manhã o homem desapareça diante dos nossos olhos e que pela fé possamos contemplar o Rei da Glória neste lugar. Que unicamente Jesus prevaleça. Que unicamente Jesus seja visualizado. Nós entendemos, Deus, que possivelmente a mensagem de hoje é para uma pessoa, para duas, talvez para mais. Mas o que nós queremos te pedir é que o Senhor fale, por favor, não aquilo que a gente quer ouvir. Que o Senhor fale aquilo que a gente precisa ouvir. Portanto, Pai, nós entregamos o púlpito e os nossos corações ao Senhor Jesus. E temos a certeza que seremos ouvidos, não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece. E ela vai assinada e autenticada no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar os olhos na palavra. É pela contemplação que nós somos transformados. Então, vamos colocar os olhos na palavra. Versículo 22. Mateus 14, verso 22. E vamos ler os posteriores. Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Só um detalhe, um dos segredos também da palavra é toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você tentar se contextualizar. Então, se eu falar aqui de barco, tenta entrar no barco. Se eu falar de tempestade, tenta sentir a tempestade, para que os efeitos da Bíblia alcancem profundamente o seu coração, tá bom? Então, eu vou ler a Bíblia. Tente esquecer tudo que você deve estar pensando aí. Concentre-se o mais profundo na palavra, para que a gente possa extrair pérolas nessa manhã. Então, eu vou ler de novo. Aí agora você vai colocar os olhos, não lendo, mas examinando. Tá bom? Examine a Bíblia, imagina a cena, para a gente tirar lições para a nossa vida espiritual. Vamos de novo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Presta atenção. Jesus, discípulos e multidão. Este é o cenário. E despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de fazer o que, irmãos? Interessante, né? Jesus tinha o seu momento a sós com o Pai. Jesus. Em caindo a tarde, lá estava ele só.
Entretanto, o barco já estava longe, talvez aí 4 a 5 quilômetros, a muitos estádios da terra. Preste atenção agora nos detalhes da Bíblia. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era a favor ou contrário? E eram os discípulos que estavam lá. Na quarta vigília da noite, traduzindo 3 às 6 da manhã, mais ou menos, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, o medo maximizado, chegando à classe do pavor, né? Eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedrão aqui já pede para surpreender, né? Mas ele era assim. Mas vamos lá. Verso 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora, olha o que Pedro conseguiu fazer. Reparando, porém, na força do vento. Dá para você imaginar isso aqui? Pedro tem o privilégio de andar sobre as águas. Imagina ele andando sobre as águas, Jesus lá na frente. Na hora que ele começa a andar sobre as águas, qual que era o foco de Pedro? Rapaz, olha só esse vento aqui, meu irmão. O cara vai olhar para o vento. Oh, meu Deus. Mas tem muita gente hoje que está olhando para o vento. Segura aí que daqui a pouco você vai saber. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, mas claro. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora, olha o que é que Jesus faz com a gente. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequeno o quê, irmãos? Grava isso, hein? Jesus foi ao ponto. Jesus foi tocando na fé. Homem de pequena fé, diz o Senhor Jesus, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, grava o que eu vou te dizer agora, cessou o vento. Grava isso. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, vamos todos adorar também o Senhor falando essa frase? 1, 2, 3 e... Escute esta canção agora e você terá o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão da mensagem desta manhã, com a minha esposa Rose Rios. vento balançou o meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo, lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Eu sei que não estou só e
Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, é o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala só pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque tu estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Vem me ajudar. Essa história aconteceu no final de março, no começo de abril do ano 30, aproximadamente, depois de Cristo. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. E interessante que o povo já estava disposto a coroar Jesus como rei. Este era o cenário. As pessoas estavam ali já prontas para, no momento oportuno, coroarem Jesus como rei. Os discípulos já estavam preparados. Judas era o mobilizador da ideia. O tempo está passando, Jesus alimentando a multidão. Uns olhavam para o outro, os discípulos estavam prontos. E para quebrar toda a sequência planejada, a Bíblia diz que Jesus ele olha para a multidão, despede a multidão e ele fala para os discípulos: vocês precisam voltar para Cafarnaum, vocês precisam ir agora para o mar. É interessante que os discípulos, na hora, eles ficaram espantados, porque já estava tudo pronto, já estava tudo combinado, já estava tudo planejado. No momento oportuno, eles iriam coroar Jesus como rei. Jesus, sabendo de todas as coisas, ele quebra a sequência planejada. Jesus despede a multidão, Jesus manda os discípulos irem para o mar e ele fica sozinho. Ou seja, o cenário para que Jesus fosse coroado como rei precisava de Jesus, discípulos e multidão. Jesus, sabendo de todas as coisas, sabendo que a multidão e os discípulos ainda não tinham compreendido a real missão de Cristo, o seu propósito na terra, Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês
para o mar. Vocês, um abraço. E ele fica sozinho. É interessante que os discípulos, eles caladinhos foram em direção do mar, mas eles não entraram imediatamente no mar. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele ficou sozinho fazendo o quê, irmãos? Fazendo o quê? Ele teve um propósito duplo na sua oração. Jesus primeiramente orou por si mesmo, para que ele conseguisse deixar claro o seu propósito, a sua missão, não só para o povo, mas também para os seus próprios discípulos. Em segundo lugar, Jesus orou pelos discípulos, porque eles iriam logo passar por uma grande desilusão, uma grande prova, uma grande tempestade. Então, Jesus, diz a Bíblia, orou para os discípulos. Agora, a verdade é que eles, os discípulos, não foram imediatamente para o mar. Eles foram na direção, mas eles não entraram a mar afora. Porque na cabeça dos discípulos eles imaginaram, a gente não pode perder essa oportunidade, nós precisamos coroá-lo como rei, então não vamos perder, vamos ficar um pouquinho mais aqui, vamos aguardá-lo, quando ele voltar a gente tenta dar início à sessão. Só que Jesus não voltou, chateados, impacientes, quase que revoltados, eles tiveram que entrar no barquinho e seguir o seu trajeto. Jesus nunca tinha falado com tanta autoridade e força como dessa vez. Por isso não tinha nem como contra-argumentá-lo, não tinha como refutá-lo. E a Bíblia diz que eles entraram no mar, e quando eles estavam no mar, a Bíblia diz que eles passaram por uma o quê? Interessante que foi um contraste, né? O dia deles, ensolarado, um dia de milagres, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus curando, diante dos olhos dos discípulos, muitos milagres. E agora, depois de um dia ensolarado, uma noite trevosa, uma noite com o mar encapelado, uma noite de tempestades. E a nossa vida, às vezes, vai nesse trajeto. Às vezes nós temos um dia maravilhoso, e basta um telefonema, muda tudo. Às vezes você está viajando, a família cantando, unida, feliz da vida. Basta um vacilo em uma curva, muda tudo. E isso foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. É interessante que eles estavam em tempestades. Quantos aqui já andaram de navio? Levanta a mão para eu ver. Navio mesmo, navio. Levanta a mão. Então deixa eu mudar aqui. Barco. Canoa. Opa. Quantos aqui já enjoaram em alto mar? Pastor, quando eu lembro, dá vontade de enjoar de novo. Em alto mar é interessante, né? Você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para um lado, você vai para o outro e tal. Agora, imagina em tempestade. Imagina a situação dos discípulos, e eram peritos nesta área aqui. Eles vão para um lado, eles vão para o outro. Agora eu fui em Maceió esses dias e peguei um barco lá. Tinha um camarada que era professor dos demais lá. Eu falei, brother, vamos entrar em mar afora, eu quero dar uma volta. Minha mãe estava comigo, estava completando mais um ano de vida. Eu falei, mãe, vamos comemorar esse seu aniversário aí, vamos entrar em mar afora. E ela falou, meu filho, você é louco? Eu falei, não, irmã, sou pastor, venha em nome de Jesus, entre. Vamos para o mar. E ela veio. E o camarada falando, porque é assim que funciona, não sei o quê e tal, e eu olhando e tal, e o barco vai para um lado, vai para o outro e tal, e etc. E daqui a pouco está lá a velhinha dele lá, que é tipo uma jangada, um negócio muito legal. Aí ele vai mexendo para cá e daqui a pouco, aí ele, vamos voltar, ele vai para um lado e tal. E eu percebi que ele era perito naquilo que ele estava fazendo. Agora, não tem perito quando a tempestade é violenta. A Bíblia diz que os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade grandiosa. E eles vão para um lado, eles vão para o outro, o mar está encapelado, as ondas, diz a Bíblia, açoitavam o barco, a água entrava. Eu imagino os discípulos agora, tira a água e cai, depois se levanta e tira de novo e vai para um lado e vai para o outro. Daqui a pouco, naquela noite trevosa, um relâmpago. E quando eles olham, quem que eles encontram? Quem? Não, mas você está consagrado demais. Eu acho que não foi isso que eles viram, não. E o que eles viram? Flávio Josefo, ele diz que a crença de fantasmas na época dos discípulos
talvez ainda não tivesse sido totalmente eliminada. Não significa dizer que existe fantasma. Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, ele fala que a crença ainda estava viva. E é interessante que talvez essa superstição popular ainda fizesse parte da mente dos discípulos. Por isso que eles estavam para um lado, para o outro e tal. Quando tem um relâmpago e uma luz, quando eles olham, eles... Meu pai... Imagina os discípulos agora falando, rapaz, nós já estamos no alto da tempestade. Jesus manda a gente vir para cá. E ainda aparece um fantasma, é o fim dos tempos. Mas não era o fim dos tempos, não. Interessante que... Por que eles viram um fantasma? Por que será que eles viram um fantasma? Opa, pavor. A psicologia tem essa sustentação. Se tem aqui algum psicólogo entre nós, eu peço licença só para entrar um pouquinho, mas já saio rápido porque não é minha área. O medo, ele é diferente de pavor. O medo é uma defesa do psiquismo humano. O medo tem uma base racional. Quantos aqui têm medo de alguma coisa? Levanta a mão. O povo está com medo mesmo. O pavor é como se fosse o medo descontrolado. É como se fosse o ápice do medo. Agora, quando a pessoa está apavorada, algumas coisas podem acontecer. Em primeiro lugar, pode acontecer o desequilíbrio do emocional. Quando uma pessoa está apavorada, pode ter o seu emocional desequilibrado, pode ter perda do raciocínio lógico, pode ter o seu potencial neutralizado. Em quarto lugar, uma pessoa apavorada pode ter delírios e ilusões. Por exemplo, me diga o nome aí de uma avenida perigosa de Curitiba. Sempre tem, né? Diz aí o nome aí. Sabe não? Não tem não avenida perigosa aqui nessa cidade? Linha verde? Vou colocar a linha verde. Olha, para de brincadeira uma hora dessa da noite, rapaz. Você vem brincar comigo aqui, você tá maluco? Como que a mulher reage? Nada contra ser uma mulher o exemplo aqui, poderia ter sido também um homem, tá bom? Mas como que a mulher reage? A mulher, ela pode simplesmente sair obedecendo o que foi dito. Mas se ela deixar o medo se transformar rapidamente em pavor, em primeiro lugar, ela pode ter um desequilíbrio do emocional. Entendeu? Ela pode ir aos extremos. Por exemplo, sai do carro, eu vou te matar. Ela está rindo não porque ela quer. Entendeu? Ela está desequilibrada emocionalmente. Ou ela pode chorar. Vou te matar. Aí daqui a pouco ele leva o carro. Aí ela consegue ajuda, porque alguém viu, se aproximou, liga para a polícia chega, quando ela olha para a polícia, que é uma esperança para ela de segurança, chora, ela liga para o marido, aí o marido vai, ela parou de chorar, quando o marido aparece, ela está assim, ó. Toda pessoa, e toda vez que alguém chega, se aproxima, e ela tem que descrever o episódio, ela está emocionalmente desequilibrada. Aí tem gente que não entende, não tem a empatia do negócio, chega para com isso, mulher, para de chorar. Sim, se ela está desequilibrada emocionalmente, deixa a criatura chorar, chega lá e chora junto, pronto. Agora, ela perde o raciocínio lógico. Como? Imagina que a arma do bandido caiu. Aí ela, eu vou fugir. Aí ela aperta o freio. Ou ela estanca o carro, nunca estancou. Ela perde, ela não consegue passar a marcha. Algo tão simples, tão fácil, que em sã consciência ela faria naturalmente. Mas apavorada, ela perde o raciocínio lógico, o potencial fica neutralizado e ela pode ter delírios e ilusões. Agora, baseado nisso, volta para a Bíblia. Por que os discípulos viram um fantasma?
Porque eles estavam tendo delírios e ilusões. Eles estavam com tanto medo que, na verdade, eles eram apavorados. É interessante que a Bíblia diz que os discípulos, eles obedeceram a Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Por que eles foram para o mar? Quem os mandou ir para o mar? Quem os mandou? Quem os mandou? Agora, eles foram porque Jesus mandou eles irem. Eles amavam Jesus, a ponto que eles abandonaram tudo para segui-lo. E é interessante que eles estavam no centro da vontade de Deus. Aliás, eles foram onde Jesus os mandou ir. Eles estavam fazendo o que Jesus os mandou fazer. E eles estavam exatamente onde Jesus os mandou estar. Quando você olha para a Bíblia, parece que você vê algo que chama atenção. Por exemplo, Jonas passou por uma tempestade porque desobedeceu a Deus. Os discípulos passam por uma tempestade porque obedeceram a Deus. Então, desobedeceu, tempestade. Obedeceu, tempestade. Primeira lição que eu aprendo aqui nessa manhã. Grava aí na tua mente, olha aqui nos meus olhos. Primeira lição: mesmo estando no centro da vontade de Deus, todos nós passaremos por tempestades na vida. Ah, pastor, mas eu sou tão consagrado, eu sou fã de Ellen White, você não tem noção. Vai passar por tempestade também. Quer ver uma coisa? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. João capítulo 2. Faltou vinho, sim ou não? Jesus estava lá? Jesus está na nossa vida, a gente também passa por apuros. Na tempestade de Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava dentro do barco. Porém, mesmo assim, eles enfrentaram tempestades. Jó equipara o que ele passou a uma tempestade. Tempestade a gente sabe que é uma ação violenta com chuva, vento e tal. Mas no sentido figurado é como se fosse luta, problema, crise, aflição, sofrimento. Ou seja, primeira liçãozinha da manhã é que todos nós, mesmo fazendo o que Deus quer, mesmo o obedecendo, enfrentaremos tempestades. Quer ver uma coisa? Um crente fiel, aquele crente, você olha para ele, você fica se perguntando: meu Deus, eu não sei como é que ainda está na terra. Você bate o olho, é uma consagração. Uma pessoa dessa sofre, sim ou não? Pode passar por problema na vida, sim ou não? Uma mulher de oração, consagradíssima, pode ficar com câncer? Sim. Uma mulher de Jesus mesmo pode ficar com câncer? Um homem de Deus, ele pode ficar desempregado? Um homem consagrado? Desempregado? Pode ou não? Um pastor, ele pode chegar a morrer? Pode ou não? Quantos aqui já foram ao funeral de um pastor? Só para eu ver, levanta a mão. Ok. Quantos aqui já foram ao funeral de um membro de igreja? Levanta a mão. Quem morre mais? Um dia desse o menininho, eu terminei, eu estava falando, o menino: pastor, eu quero ser pastor. Falei: que bênção, maravilha. Pregar o evangelho, não, eu quero ser imortal. Porque eu descobri que pastor é que nem protagonista de filme, nunca morre, só sai baleado. Não. Primeira lição da manhã: mesmo fazendo a vontade de Deus, passaremos por crises. De vez em quando alguém vem olhar, meu Deus, eu fico olhando alguns irmãos, meu Deus, Satanás está na minha vida. Mas por que o Satanás está na tua vida? Porque eu estou passando por problema, não é Satanás não, criatura. Porque nós somos assim. Primeira dificuldade no casamento, Deus foi embora do meu lar. Primeira dificuldade, amigo, coloque uma coisa na sua cabeça. Todos nós, mesmo enfrentando, todos nós, mesmo estando na igreja, passaremos por quê? Essa é a primeira lição. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, a gente vai enfrentar a tempestade na vida. Segunda lição que eu olho para cá e eu entendo. As tempestades, os problemas, as dificuldades, as aflições são inevitáveis. Repete comigo, diz assim, são inevitáveis. Então, nós vamos passar.
Ah, pastor, mas por que eu tenho que passar? Porque tem, meu filho, você tem que passar. Os discípulos passaram. Jesus passou. Então, todo mundo vai passar por problema na vida. A tempestade não respeita cargo, não respeita status, não respeita título. Todo mundo vai enfrentar crises profundas na vida. Cada um na sua esfera, cada um no seu nível. Mas pastor, por quê? Porque a vida não é indolor. Nós vivemos num mundo marcado pela dor. Quer ver uma coisa? Quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz o quê? E se não chorar? Apanha para quê? Apanhar porque não chorou. Que aqui, meu irmão, o ambiente é de sofrimento. Como é que tu chega tirando onda? Não tá chorando? Todo mundo passando por problema, tu já chega, bate nele aqui. Hoje, pelo nível que nós andamos, é perigoso o médico levantar a mão, a criança se bater, o processo. Ó, depois a criança quer mamar, o que é que ela faz? Daqui a pouco o dente está nascendo, o que é que ela faz? Daqui a pouco ela acordou de noite, a mãe deixou ela sozinha no berço, o que é que ela faz? A criança, o que é que ela faz? Daqui a pouco ela já está começando a andar, caiu, o que é que ela faz? Daqui a pouco o tempo passa, não quer ir para a escola, e a mãe vai para a escola, ô criatura, o que é que ela faz? Daqui a pouco já está na idade de namoro, 39 anos, 6 meses de vida. Aí vai atrás de alguém, a pessoa, ninguém quer, o que é que essa pessoa faz? Daqui a pouco Deus realiza um milagre, essa criatura casa, mas o marido não é tudo aquilo que foi anunciado na propaganda. Ela passa a vida fazendo o quê? Daqui a pouco já está com idade, muitos anos de vida, muita experiência, dor nos quartos, na sala, na cozinha, todos os compartimentos corporais. E daqui a pouco ela está com muita dor, sofrendo demais devido à idade, o que é que essa pessoa faz? E daqui a pouco ela morre, o que é que ela faz? Só se for em Curitiba que ela chora. Você já viu um morto chorar? Agora coloca os teus olhos aqui dentro dos meus olhos. Quando a pessoa morre, ela não chora. Mas quem a conhece faz o quê? Ou seja, choro no nascimento, choro ao longo da vida e choro na morte. Por isso que quando nós chegarmos no céu, há um texto bíblico, ele enxugará do olho toda. Então, irmão, enquanto você viver aqui embaixo, se prepare, as suas boas-vindas já foram em choro, em lágrimas. Aí um dia desse eu encontrei alguém, pastor, eu me entreguei a Cristo, me batizei e ninguém me avisou. Ninguém te avisou? João 16, 33 para a tua vida. No mundo tereis o quê, irmãos? No mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Então, quem te avisou? O próprio Jesus. Já te deu logo o recado. Olha para quem está ao teu lado aí, por gentileza. Com muito carinho. Só fala assim, ó, ô criatura, tenha ânimo. Claro. No mar da existência, é claro que o nosso barco tem que se acostumar com tempestade. Sabe qual que é a metáfora da vida? É a viagem pelo mar. Por isso que Augusto Cury, certa vez, falou assim, ó, não há céu sem tempestade, não há caminho sem acidente, não tenha medo de viver a vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Vamos ter dificuldades? Vamos ter, mas a gente tem que acreditar que nós iremos vencer. Agora, sabe qual é o problema? É o marketing da salvação. Rapaz, hoje o mundo está tão cheio de publicidade, que é legal isso, mas até o evangelho estão utilizando o marketing, até para o evangelho. Vem para Jesus, se você é pobre, você fica rico. Vem para Jesus, se você é empregado, você vai virar patrão. Vem para Jesus, que se você não tem casa, você mora de aluguel, você vai ter casa própria. Vem para Jesus, que se você anda a pé, você vai andar, escolha o carro. Vem para Jesus, se você não casou ainda, você está encalhada, Jesus vai transformar a tua vida, vai mudar o teu corpo, o teu rosto, vai mudar você completamente, e você vai casar. Aí todo mundo agora começa, rapaz, é show de bola, é entregar a Jesus, tudo muda, está aí esperando o quê? Por isso que tem gente na igreja que fica olhando para o pregador. Se for pastor, é de Deus. Se for um irmão, deve ter sido o Satanás que mandou.
Por quê? Porque nós estamos saindo da esfera de adorador para cliente. É como se a gente sentasse no banco, beleza, paguei, vai, arrebenta, que eu estou pagando aqui para coisa boa. Tu não é cliente não, ô criatura. Tu és adorador. Você presta o culto. Não é o culto que tem que prestar. Você está entendendo? Mas o evangelho da prosperidade alimenta o povo em relação a isso. Aí todo mundo quer alguma coisa. Eu estava em Niterói fazendo uma semana de oração no Rio de Janeiro. Estava eu e minha esposa. Aí o irmão estava me levando. Quando eu saí do hotel, assim que eu saí do hotel, em direção à igreja central de Niterói, eu vi uma igreja. Rapaz, aquela igreja mexeu comigo. Tinha uma propaganda assim, ó, vigília da riqueza. Entre e sua vida financeira vai mudar. Eu só cutuquei minha esposa e falei, olha ali. Eu quase que falava para o irmão, irmão, se eu não pregar hoje, tem algum problema? Se eu mandar o texto bíblico, vocês se reunirem em grupos lá. Porque eu falei para minha esposa, meu amor, meia hora já vai resolver nossa vida ali dentro. Basta meia hora. Agora, vigília da riqueza. Sabe o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser justo. Esse evangelho da autoajuda, que querer é poder, ele não admite que o justo sofre. Todo mundo pensa, não, nós não vamos sofrer. Amigo, o vale da sombra da morte é uma possibilidade para o justo, para o injusto, para o crente, para o descrente. Foi uma possibilidade para Jó, foi uma possibilidade para Paulo, foi uma possibilidade para Jesus, pode ser uma possibilidade para mim e para você. Nós que pregamos o evangelho, precisamos ter autoridade e falar o seguinte, irmãos, no mundo nós vamos sofrer, no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu e Ele vai nos dar a vitória. Vamos ter tempestade? Vamos. Ah, pastor, o crente passa, o descrente passa. O senhor acabou de falar que mesmo estando no centro da vontade de Deus, nós vamos ter tempestade. O senhor acabou de falar que são inevitáveis. Vai ter tempestade. Ah, pastor, e agora o que compensa ser crente, descrente, acreditar ou não acreditar? Porque todo aquele que acredita em Jesus passa por tempestade, mas o barco não afunda. Essa é a diferença. As tempestades, em terceiro lugar, são imprevisíveis. Elas não mandam recado. Você recebe uma cartinha, ó, seguinte. Próximo mês você vai passar uma crise aí, viu? Vai descobrir que está com câncer, se prepare, já avisa para todo mundo. Não é assim que funciona não, irmão. E quando elas chegam, elas açoitam, elas batem. Agora, por que Deus permite a gente passar por problema então, hein? Olha para quem está do teu lado aí, para a gente já caminhar para a parte final, porque não é vigília. Olha aí para quem está do teu lado e pergunta assim, rapaz, por que Deus permite a gente passar por problema? Pergunta por gentileza quem está do teu lado, por que Deus permite? Rapidamente, olha aqui nos meus olhos. Em primeiro lugar, Deus permite passarmos por problemas para nos ensinar algumas lições. Repete comigo assim, ó. As tempestades são pedagógicas. Tem coisa, irmãos, que a gente aprende na moleza. Só na maré mansa. Mas tem coisas que nós só vamos aprender quando o mar fica encapelado. Epícoro, filósofo grego, falou o seguinte: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. As tempestades são escolas de Deus na nossa vida. Nós aprendemos mais sofrendo do que em tempo de bonança. As crises, a gente sabe, nos deixam marcas profundas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, grandes ensinamentos. Para eu perceber o tamanho do monte, eu tenho que estar no vale. As estrelas brilham quando mais escura for a noite. Então eu sei que eu preciso aprender lições. Ah, pastor, beleza. E qual que é a lição que os discípulos precisavam aprender? Simples. Sabe o que é que eles precisavam aprender? Olha aqui nos meus olhos. Durante todo o tempo, desde o chamado, Jesus andava com eles. Só que logo depois, Jesus iria para o céu. Sim ou não? A ascensão, sim ou não? Aí os discípulos agora, imagina, não foram treinados. Aí daqui a pouco Jesus sobe, ele... E agora? Aí Jesus, para evitar isso, vamos dar um treino nesses meninos aí. Ei, vai, sem mim. Só nós? Vai, irmão. Segue. Eles foram. Tempestade. E agora? Vamos morrer. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, uma grande educadora cristã, diz que nem por um segundo
Jesus perdeu de vista os discípulos. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Ele não está aqui, eu te falei que não era para ter deixado ele ir. Cala a boca, miserável, tira a água, e para um lado e para o outro. Entendeu? Eles estavam enfrentando este problema, só que aí Jesus aparece no ápice. Qual que era a lição? Tempo bom, tempo ruim, eu estarei com vocês. Não é porque vocês não me viram que eu não estou presente. Vocês precisam aprender, porque logo, logo Jesus iria para o céu e eles ficariam sozinhos, mas eles precisavam acreditar no poder do Onipotente. Eles não podiam colocar o poder de Deus numa camisa de força. Agora, e por que Pedro? Pedro falou assim, ó, Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus queria ensinar uma lição, por isso que deixou ele passar apuros. Você quer? Então vem cá, anda aí. Aí quando ele começou a andar, perdeu e tal, começou a afundar. O que Jesus queria ensinar para Pedro? Pedro, tu acha que tu é forte demais, criatura? Tu és fraco, e para você ser forte, você precisa primeiro reconhecer que você é fraco. Se você estiver passando por um problema na sua vida, Deus pediu para eu vir aqui te avisar. Ele está te ensinando muitas lições. Moisés aprendeu mais de Deus, não foi no palácio de Faraó, foi no deserto. E se Deus contar para você toda a verdade, Ele vai estragar a surpresa. Por que Deus permite a gente passar por dificuldade? Primeiro lugar, para nos ensinar lições. Segundo, para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa. Jesus queria fortalecer a fé dos discípulos, tanto que ele deixou claro, quando Pedro estava afundando, ele falou assim, ó, homem de pequena o quê? Interessante que o problema dos discípulos não era a tempestade. A causa do desespero dos discípulos não era a tempestade. Era a falta de. Talvez você está sofrendo, o teu problema está maltratando você. Você está desesperado. Não é por causa do teu problema, querido. É porque está faltando para você fé. Quando Deus permite você passar por uma dificuldade que você não entende, em primeiro lugar, Ele quer te ensinar alguma lição. Enquanto mais rápido tu aprende, mais rápido a tempestade passa. Em primeiro lugar, Ele quer te ensinar alguma coisa. Em segundo lugar, Ele quer fortalecer você. Eu nunca vi uma pessoa passar por um problema e sair dele mais fraco do que entrou. Ele quer fortalecer você. Quanto mais você luta, mais as suas forças são desenvolvidas. Se você está passando por uma dificuldade, Deus está te ensinando lição, Deus está fortalecendo você. E terceiro lugar, sabe por que Deus permite a gente passar por dificuldades? Porque Deus quer mostrar quem está do nosso lado, amém? Eu pergunto para vocês, Jesus estava com os discípulos, sim ou não? Estava com eles, sim ou não? E estava com eles, sim. A presença da tempestade não significa a ausência de Jesus. Deus está presente, mesmo que pareça ausente. A tempestade não indica a ausência do sol. É interessante que quando o tempo está nublado, o sol está lá ou não? Sim ou não? Sabe o que a gente pensa? Fechou o tempo. O sol, ó. Se você olhar para a Bíblia e você conseguir tirar aqui algumas lições, você vai entender que a tempestade não indica a ausência de Deus, da mesma forma que as nuvens nubladas não indicam a ausência do sol. Você está passando por problema? Ok, Deus está te ensinando alguma coisa, está fortalecendo a tua fé, mas Ele trouxe você aqui nessa manhã para te dizer que Ele está com você. Ah, pastor, meu problema é grande. Ok, o teu Deus é muito maior. Ele está acima, Ele está acima. Agora, pastor, Isaías 43, 2 diz o quê? Está lá. Quando passares pelas águas, eu serei. Quando passarem pelos rios, eles não. Beleza, pastor, tá bom.
Eu sei que mesmo estando no centro da vontade de Deus, vou passar por problema, porque são inevitáveis as tempestades. Eu aprendi tudo isso aí, ok, são imprevisíveis. Eu entendo que quando eu estou com um problema, é porque Deus está me ensinando alguma lição, que eu aprendo mais no momento de aflição. São as escolas de Deus, as aflições, eu entendi. Deus quer fortalecer a minha fé, ok. Ele quer mostrar que está do meu lado, maravilha. Mas pastor, eu só queria saber o que é que eu faço para suportar. Olha aqui nos meus olhos. Não peça a Deus para aliviar o fardo. Peça a Deus para fortalecer os ombros. Porque se você estivesse no lado de Deus, ou no lugar dele, você permitiria a mesma coisa que ele está permitindo você passar. Pastor, o que é que eu faço para suportar? Em primeiro lugar, aceite e encare a realidade. Morreu alguém da família, às vezes eu tenho que ir lá. Pastor é 24 horas, adventista, pode ser 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A pessoa está lá. O que eu faço para ajudar? A pessoa precisa aceitar. Ai, pastor, não morreu não, não morreu sim. Ah, pastor, mas não foi embora não. Foi. Enquanto a pessoa não aceitar, ela vai continuar sofrendo. A aceitar faz parte da estratégia de aliviar. Tem que aceitar. Interessante que, segundo lugar, os discípulos me dão uma lição. Estou passando por problema. É inadministrável. O que é que eu faço? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que encarar. Em segundo lugar, eu tenho que fazer o que eles fizeram. Lutar. Não desistir. Ir para cima. Sabe por quê? Eles entraram no pôr do sol, 6 horas da noite, 18 horas. Na quarta vigília da noite, 9 horas. Quarta vigília da noite era 3 às 6, 9 horas de luta. E eles não pararam de lutar, remaram ali 4 a 5 quilômetros. Em outros momentos faziam ali em mais ou menos 1 hora. Eles estavam lutando. Sabe por quê? Porque se você está passando por uma dificuldade, não pare de lutar. E último lugar, está passando por uma dificuldade, quer vencer? Encare, aceite o desafio, não desista. E em último lugar, acredite que Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Em Marcos 4, ele conseguiu dormir em meio ao perigo que abalou os discípulos. Em Mateus 14, todo mundo apavorado, ele chegou andando sobre as águas. Quando a gente sofre, nós somos tentados a pensar que Deus pegou um iate e foi para uma praia paradisíaca. E Deus fica só olhando a gente se bater. Eu não sei o que mais machuca a gente. Se é a disciplina de Deus, Deus vai lá e disciplina logo. Ou se é o silêncio de Deus. É quando você está fazendo tudo certinho. E você clama, Senhor, não estou entendendo. Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus não fala uma palavra para você. Você só queria que Deus te desse uma palavra, apenas uma. Um consolo ou alguma coisa. Você está sofrendo, você não entende. Desde quando você casou, você está no mar de luta, você não para. Pastor, eu casei, meu barco está para um lado, eu estou sendo açoitada, eu estou sendo machucada, eu não entendo. Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu entendo que Deus está no controle da situação. Aquilo que é inadministrável para você, é absolutamente administrável para Deus. Ah, pastor, já tentei resolver o problema com os meus filhos, minha vida financeira. Pastor, eu tenho pais separados. Pastor, a minha vida mudou de uma hora para outra. Bastou eu olhar uma mensagem no WhatsApp, mudou tudo. Bastou o laudo do médico, mudou tudo. Querido, Deus prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus não prometeu que o céu nublado se tornaria um céu azul. Deus não prometeu isso. Deus prometeu que durante todo o período da tempestade, Ele estaria do teu lado e nunca te abandonaria.
Salmo 46, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: Deus é nosso refúgio, e o que mais, irmãos? Fortaleza, socorro bem presente nas... Portanto, irmão, se você está passando por alguma dificuldade, não se desespere. Deus está ensinando você. Ele está fortalecendo a tua fé. Se não fosse essa crise, você não chegaria no céu. Se fosse esse filho incompreensível, se não fosse esse marido, se não fosse essa dificuldade, você não aprenderia. Moisés, ele teve que aprender lá no deserto. Foi no deserto que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Ele aprendeu mais no deserto do que no palácio. E talvez, para alguém aqui nessa manhã, ou para você que está nos ouvindo, para salvar você, Deus não vai aliviar o fardo. Mas nessa manhã Ele te promete que Ele vai fortalecer os teus ombros. Se o mar não se abrir, não desista. Ele tem poder de fazer você caminhar sobre as águas. Não tema o mar encapelado. Não tema o açoite das ondas. Deus está aqui nesta manhã. E Ele garante para você que Ele vai passar por tudo que você passar do teu lado. E Ele vai garantir para você a vitória. Vamos concluir agora com esta música. E Deus pediu para eu fazer uma oração aqui. E talvez essa oração é por você. Talvez essa oração é por quem está na galeria. Ou talvez é por você que está nos assistindo agora. A oração é por você que está passando por uma dificuldade. Que você já pensou em desistir. Não desiste. Não recua, continua caminhando, não abandona, não larga, calma. Deus trouxe você aqui nessa manhã, porque Ele está interessado no teu sucesso. Mas talvez a nossa oração, sabe qual vai ser? Senhor, dá-me força para suportar, porque eu não consigo mudar. Talvez o marido que foi embora nunca mais volte. O filho que morreu, até a volta de Cristo, ele não ressuscite. Mesmo que a doença permaneça. Mesmo que o emprego não vingue. Mesmo que o casamento acabe. Continue. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E talvez é isso que falta em você. Vamos ouvir essa música. Se tem alguém que está passando por uma dificuldade e você precisa urgentemente que o Senhor apareça, levante a mão, que essas nuvens nubladas desapareçam, que o sol da justiça brilhe. Se tem alguém que gostaria de dizer como Pedro: Senhor, salva-me, Senhor, me ajuda. Deus está aqui e Ele está mais interessado em te ajudar do que você mesmo. Durante essa música, se tem alguém que precisa, em nome de Jesus, que o Senhor entre e assuma o controle da sua vida, que não alivie o fardo, mas que fortaleça os teus ombros. Durante a música, tome um dos corredores, ou desça as galerias, ou se aproxime da tela que você está assistindo, e venha à frente. Por quê, pastor? Porque foi Ele quem disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Cercou.
de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ela vai agora mais uma vez cantar o refrão. E em nome de Jesus você precisa usar a sua fé. O problema é grande, Deus é muito maior do que ele. Ela vai cantar agora, não temo mais o mar. Vamos todos juntos acompanhá-la, todos juntos agora, vamos lá? Não temo mais, pois firme no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, me guardará. Não temo mais o mal, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Nesse momento nós estamos diante do Senhor. E nós temos os nossos fardos pesados. Nós entendemos que todos irão sofrer, mas nós entendemos que nós não vamos perecer. Nós entendemos, Deus, que as dificuldades são inevitáveis. Elas são imprevisíveis. Por mais que a gente saiba, a gente não consegue se preparar. Deus às vezes é um telefonema e o mundo cai. Deus às vezes é uma fatalidade. Deus, nós entendemos que nessa manhã o Senhor quer nos ensinar lições. Nós entendemos que se estamos passando por dificuldade, não é porque o Senhor se esqueceu da gente. É porque esta é uma estratégia para o Senhor fortalecer a nossa fé e nos salvar. Nós entendemos que diante das dificuldades, nós podemos encontrar um Deus compassivo. Portanto, Pai, mesmo que alguém aqui continue olhando no ápice do problema e vendo um fantasma, ajuda essa pessoa a continuar olhando na mesma direção. Porque certamente o Senhor vai aparecer e essa pessoa vai identificar o Filho de Deus. Portanto, Pai, nós queremos ajuda para aceitar. A gente tem que passar por isso, Deus. Faz parte da trajetória da nossa vida. Então, Deus, fortalece os nossos ombros, Pai. Nós entendemos, Deus, que temos que encarar, aceitar. Nós não podemos parar de lutar. E nós entendemos também que nós precisamos acreditar que o Senhor está no controle. Portanto, Pai, dirige cada casamento aqui presente. Dirige cada família aqui presente. Dirige cada empresa aqui representada, cada trabalho. Dirige a saúde de todo mundo. Dirige, Deus, o lar de todas as pessoas aqui presentes. Que em nome de Jesus assume o controle da nossa existência. Porque, Pai, a partir de hoje nós não vamos temer mais o mar. Nós vamos lutar, porque Deus está conosco. Que a Tua paz e a Tua bênção permaneça com cada pessoa aqui presente. E também com cada pessoa que está nos assistindo agora pela internet. Nós oramos, tendo a certeza que já somos vitoriosos. Não porque nós merecemos, mas porque nós vamos concluir esta prece. Ela vai assinada no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém.